Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente alcança o 5º dia da nossa jornada. Benção, Pai, seja bem-vindo, primeirão a chegar. Vou colocar aqui o nome da live, Por que você deve... Por que errar primeiro? Errar primeiro vai ser o nome dessa live. Vou fixar aqui. Boa noite, André. Boa noite, Mitch. Pessoal, vem chegando. A gente está aqui nesse 5º dia de live, muita coisa boa tem acontecido. Tenho recebido o carinho de vocês pelos comentários, da galera que está participando dos desafios. Estou muito feliz de ver esse movimento. Eu acho que o professor é aquele que faz da sua chama a chama das pessoas, é aquela pessoa que inspira que outras pessoas tracem o próprio movimento, e eu fico feliz de ver que eu estou trazendo esse papel. E eu não sei, gente, mas a concepção de professor, ela vem sendo relativizada por mim, e eu acho que todo mundo que se propõe a ensinar alguma coisa é professor em alguma medida. Então, a partir do momento que a gente, aqui no Instagram, tem a missão de ajudar com que pessoas alcancem alguma coisa, eu acho que a gente ocupa essa nobre posição de professor. Então, eu estou dizendo isso para te empoderar. Às vezes você acha que ainda não é professor, mas você é professor das crianças, você é professor das pessoas que convivem com você, você é professora de quem te acompanha na caminhada, e a gente tem vários girassóis nos acompanhando na caminhada, e esse movimento de a gente trazer a nossa luz para ele é uma das coisas mais belas que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Vamos clicar no coração aí, gente, vamos indicar para o Instagram que essa live aqui tem valor, vamos clicar no aviãozinho, chamar pessoas que a gente gosta, fiquem até o final. Hoje, no final dessa live, eu vou dar um presente para vocês. A gente vai compartilhar uma surpresa que a gente preparou perante a toda essa participação que a gente está acompanhando. E o nome dessa live aqui é Errar Primeiro. A gente, às vezes, tem a concepção de que o erro não é uma opção. Eu já vi gente dizer, não, errar não é uma opção. E quem busca pelo lacre realmente acredita nisso, né? Eu acho que a pessoa que ela quer ser perfeita em tudo, o erro não é uma opção. E na live de hoje eu vou trazer porque eu acredito que o erro ele é fundamental para o crescimento. Em momento nenhum da minha vida eu vou falar, eu quero errar, eu vou errar, mas a partir do momento que a gente aceita que o erro é uma possibilidade, coisas diferentes acontecem, porque a gente vem com uma energia diferente para a comunicação, a gente vem com uma outra postura para vivenciar as oportunidades. Eu compartilhei um post agora, não sei se você chegou a ver. Se não viu, não tem problema, fica aqui comigo porque eu vou trazer a ideia. E o post eu escrevi no Dia do Professor. Me marcou muito que no ano passado, pela primeira vez, eu recebi um Feliz Dia dos Professores e passou um filme na minha cabeça. Isso é uma coisa muito, muito gostosa de se ouvir, de se ler. E aí eu fiz esse post dizendo por que o professor, ou melhor, o professor é aquele que erra primeiro. Eu vejo, e eu tenho trazido isso para vocês, se você ainda não viu essa frase, quem está chegando agora, todos os dias eu repito e pretendo repetir até a 12ª live. Eu não erro, ou eu aprendo ou eu acerto. E uma outra coisa que eu quero comentar aqui, que o jeito que você fala, aquilo o que você fala, só você fala. A gente pega essas duas coisas, eu acho que é o prato cheio, a receita perfeita para a gente vivenciar as oportunidades que a gente busca. Hoje eu estava dando uma mentoria para o Rômulo e a gente estava conversando que a timidez e a vergonha, ela acontece quando a opinião dos outros, o medo de desagradar aos outros tem mais relevância para a gente, por mais sem sentido que possa parecer, do que os nossos sonhos. E eu já vi gente comentar comigo, Christian, eu sempre tive o sonho de dar entrevista na televisão, a Record me chamou e eu não tive coragem de aceitar. Ou seja, ela viu o sonho dela, ela viu o medo que ela tinha de desagradar e desapontar outras pessoas, isso pesou mais e levou a ela a recusar uma oportunidade como essa que representava o sonho de vida dela. Eu não quero que isso aconteça comigo e eu também não quero que isso aconteça com vocês. Então a analogia que eu vou trazer para vocês é que, e a Júlia está dizendo, ficar se culpando por erro só nos paralisa. É sempre importante aprender e evoluir. Eu vou trazer aqui daqui a pouquinho a diferença de
culpa e responsabilidade, que eu acho que vai trazer uma ideia boa para a gente conversar sobre isso, Ju. Mas eu tenho acreditado que nessa minha caminhada como professor de oratória, o meu papel é o de errar primeiro, porque eu acredito que estamos todos em busca de preencher um quebra-cabeças. E, às vezes, a peça que nos falta, ela está no erro que a gente evita, no erro que a gente não cogita. E a partir do momento que a gente vivencia esse erro, a gente volta para quem a gente vai se comunicar e traz essa ideia. Gente, eu acredito que isso pode funcionar assim, porque a minha experiência me mostrou que da outra vez que eu fiz assim não deu certo para mim. Então eu comecei a ver o erro como essas pecinhas de quebra-cabeça que às vezes faltam para o nosso panorama completo e que a gente fica fugindo delas. Então a gente nunca vai crescer nessa montagem se a gente não mudar esse paradigma, se a gente não mudar esse jeito de pensar. A Cláudia, minha mamãe, minha girassol, disse que a conexão tá ruim para ela. Digam para mim se tá ruim para vocês aqui, talvez seja a conexão aí, mãe. Mas, assim como alguém que está montando um quebra-cabeças, eu também vejo que um professor, e quando eu digo professor, gente, um comunicador é um guia turístico. E se eu me mudo para Veneza e me comprometo a apresentar a cidade de Veneza para alguém, se eu seguir os caminhos de todos os outros guias turísticos, eu não vou ter nada de diferente para acrescentar, inclusive se eu não for lá visitar e às vezes ir de carro, ir de táxi, ir de ônibus, ir andando, ir de bicicleta, eu não vou ter a mesma perspectiva, eu não vou ter a mesma riqueza para trazer para os turistas que me contratarem. Então eu me vejo como um guia turístico que eu tenho a missão de percorrer os mais variados caminhos, nas mais variadas posições, para eu poder trazer para vocês aquilo de mais rico e mais interessante que eu encontrar. Então, o convite que eu faço para vocês é, primeiro, pensar o que é mais importante no longo prazo, se são os seus sonhos e se é o medo de desagradar as outras pessoas, e entendendo que o seu sonho é importante para você, entenda que você precisa percorrer toda a cidade, percorrer caminhos que nunca foram visitados, percorrer caminhos com aquela mente de principiante, de uma criança maravilhada, é você sentar no ônibus e ficar olhando e às vezes perceber uma perspectiva que nenhum guia turístico jamais percebeu, porque ele estava focado naquilo que é óbvio. Ah, vou levar a galera naqueles canais lá, que a galera monta no barquinho e vai andando. Se você se compromete a traçar uma trilha diferente, você obtém resultados diferentes. Xadrez aqui disse que quem tem vontade tem metade. Não conhecia essa frase, ela vai para o resumo hoje, vou até printar aqui para eu não esquecer de trazer para vocês. Mas então o convite que eu faço é esse. Um guia turístico que ele só quer ir onde já é garantido de ser visitado é o guia turístico que não se permite errar. A partir do momento que ele cogita novas possibilidades, ele entende que existem novas oportunidades. Quando a gente fala em erro, quem pôde assistir o meu TED, a minha palestra no TED Talks, em que eu falei sobre a causa carcerária, pôde perceber que a minha concepção sobre o erro é a seguinte. Todos nós, quando a gente se compromete a fazer alguma coisa, quando a gente vivencia alguma coisa, nós temos uma expectativa, e a Rafa aí é guia turística, que legal, Rafa, você já tinha comentado comigo, na hora eu não lembrei, mas quando a gente tem uma expectativa, a gente cria como se fosse uma fotografia mental. Então, a minha fotografia mental é essa. Quando a coisa finalmente se realiza, ela sai do mundo da imaginação, no campo das hipóteses, e ela vem para a realidade, às vezes ela não sobrepõe aquela imagem que a gente fez. Tem alguns dedos aqui que estão fora de posição, ficou faltando um dedinho aqui, e a isso a sociedade vem atribuindo há vários séculos o nome de erro. Está errado, isso não poderia ser assim. Isso é triste, porque quem disse que isso não traz um resultado melhor do que isso? E, a partir disso, a gente vai se fechando para várias questões e oportunidades por não cogitar a possibilidade da caminhada, por não cogitar que o erro, na verdade, é aprendizado. Quando a gente entende que o erro é aprendizado, eu acho que é muito conveniente, e trazendo aqui a questão do girassol, eu estou plantando um girassol aqui em casa. Se eu for cuidar desse girassol só olhando e for fiscalizar o crescimento desse girassol, eu vou ali, vou aguar e tal, mas eu não vou sujar as minhas mãos. Mas se eu quiser realmente saber que está tudo bem,
arar aquela terra para correr um oxigênio ali dentro, às vezes conferir se tem, colocar minhoca lá, sei lá. Se eu for cuidar desse girassol com presença e intenção, eu vou sujar as minhas mãos. Eu acho que um jardineiro bom, ele suja as mãos. E às vezes a gente entende que o erro é uma sujeira. E ele é, o erro é sujo. Só que até que ponto é inteligente e estratégico e evolutivo para a minha caminhada que eu evite sujar as mãos? Eu já trouxe para vocês a ideia de que quem anda de bicicleta com frequência vai se identificar. Quando a gente se compromete a andar bastante de bicicleta, de vez em quando a gente percebe que o pneu está menos vazio do que o de antes. Eu e o Antônio, que acabou de entrar, já andamos muito de bike, ele já furou a bike em umas garrafas quebradas lá. E quando a bike está com o pneu vazio, a gente vai até um posto de gasolina, pelo menos aqui na minha região é assim, e lá tem umas bombas para a gente calibrar a bicicleta. Antônio disse para chamar o jardineiro para cortar o meu cabelo. Eu estou cortando meu cabelo na quarentena, né, Antônio? Então talvez esteja diferente do que você gosta, né? Mas eu estou muito agradado e eu sei que você também está, você só está brincando. Mas aí a gente vai então nesse posto de gasolina para abastecer, para calibrar a nossa bicicleta. A hora que a gente inserir a mangueira no pneu, ele vai lá dar um sinalizador e, por exemplo, eu quero colocar 29 libras. Quando eu conecto o pneu na mangueira, eu vou encontrar 26 libras, ele está mais vazio. E aí ele vai subindo para 27, 28, e eu marquei 29 lá no calibrador. Ele vai para 32, depois ele vai para 31, depois que ele vai para o 29. Assim também tem uma teoria chamada teoria da curvatura da vara, que se eu tenho uma vara torta para o lado de cá, para eu tornar essa vara reta, eu tenho que cometer um excesso para o lado de cá. Eu tenho que entortar ela para cá, e aí ela vai passar um pouquinho, então eu vou entortar ela para cá de novo. O equilíbrio, ele é uma utopia, né? Eu acredito que o equilíbrio a gente está sempre em busca dele, mas eu não sei se a gente consegue alcançar em vida, mas a gente está buscando. E quem busca o equilíbrio sabe que nem sempre a gente vai transitar na linha que a gente quer. Então o erro, eles são esses excessos que eles são necessários para a gente alcançar algo bem próximo do que a gente acredita que é o equilíbrio. Só que voltando na analogia da bicicleta, se você anda de bicicleta, você sabe que muito comumente as suas mãos vão se sujar de graxa. Eu não sei se a Clarice ainda está aqui, mas ela fala da igreja da graxa de Deus, porque é realmente uma graxa de Deus, que é essa graxa que a gente suja as nossas mãos quando a gente vai fazer a manutenção da nossa bicicleta. Então, se você for fazer uma boa manutenção e desenvolvimento do seu conhecimento, necessariamente você vai sujar as suas mãos. Eu fico pensando em um artesão que ele não cogita sujar o avental de tinta. Eu acredito que esse cara ou essa mulher nunca vai atingir o mesmo nível daquele que se lambuzam e que permitem cometer algum excesso, sujar o chão, sujar o cabelo, sujar o rosto. Trouxe até um paninho aqui porque essa aversão, essa negativa da possibilidade do erro, obrigado Maria, ela vem por causa desse perfeccionismo, né? Eu, Christian, eu vou errar. Eu, Christian, eu vou entrar em alguma empreitada sem ter a certeza de que eu vou mandar muito bem? Não, eu não vou fazer isto. É uma possibilidade. Só que esse Christian, ele vai com certeza renunciar a muito crescimento e experiência na vida dele. Só que quando a gente entende que esse perfeccionismo, ele nos priva de viver a nossa vida na essência, de trazer para o mundo as nossas vontades, é uma vida que eu arrisco dizer que ela é mais rasa do que aquela pessoa que mergulha intensamente perante aquilo que ela quer alcançar. Eu trouxe aqui um pano, e esse pano ele me acompanha tem uns 2 anos, que a minha avó comprou umas tintas lá para pintar uns panos de chão, primeiro, né, para ver como é que ia ficar, depois pintar pano de prato. Aí teve um dia que eu estava com o meu afilhado na casa dela, e eu falei com ele, vamos pintar alguma coisa aí. E aí eu gosto muito do Van Gogh, e eu pintei aquela obra dele, que é um autorretrato em que ele está sem uma das orelhas. Só que uma vez eu fiz uma montagem no computador e coloquei a orelha nessa obra para dizer que a gente precisa muito escutar durante a comunicação. Essa aqui é a logo da minha empresa, ela se chama Oratórice, é como se fosse prepare-se, você tem que se preparar, a oratória é você com você mesmo e comigo.
Maria, gosto de pensar que se não houvesse o erro, não saberíamos o que é o acerto, o que é que faz sentido. Se não houvesse a sombra, a gente não saberia o que é luz. Isso é muito pesado, né, Maria? A gente vai fazer uma live sexta, vou printar isso daqui, Maria, porque a gente tem que trocar essas informações aí na sexta. Mas então, é um cérebro dentro de um balão, gente, porque a gente tem que pensar no que a gente fala e também tem que dizer o que a gente pensa. O que foge disso causa uma oratória ruim. Mas então, esse aqui é o pano. E aí, gente, está até sujo de café, porque eu uso ele, mas me fala se isso daqui é uma obra de arte. Talvez por carinho à minha pessoa, vocês digam que é, mas se um crítico de arte observar isso daqui, ele vai falar assim, meu Deus, que vergonha, essa paleta de cores aí não é a utilizada pelo autor. Você trouxe um traço muito fino, muito pesado, muito. Só que o que eu digo é que eu não quero me importar com essa perfeição. O meu objetivo com isso daqui era me divertir. E eu não levei essa pintura a sério. Se eu tivesse levado, eu já teria colocado fogo nesse pano de tão distante do meu objetivo que ele ficou. A expectativa e a realidade tiveram uma discrepância muito grande aqui. Como eu falei, isso se chama erro. Só que para mim foi um aprendizado, foi um acerto, foi uma diversão. Então eu quero trazer para vocês também a ideia de que um jardineiro que não suja as mãos, não sei se ele vai ser um bom jardineiro, e que se você se compromete a vivenciar as coisas com a sua verdade e a sua intenção, e entende que a gente não precisa levar as coisas tão a sério, a coisa flui. Eu já falei do que é a seriedade aqui. A seriedade, ela para mim, deveria sumir do mundo. Por quê? Quando alguém me diz assim, Christian, essa jornada aqui é séria, tá? O meu sorriso ele já some, porque isso daqui é sério. E aí eu não poderia mostrar um pano desse daqui, porque isso daqui é sério. Eu não poderia fazer aquela troca de roupa na live, porque isso daqui é sério. Eu tinha que estar com o cabelo arrumado e terno, porque isso daqui é sério. Então essa palavra seriedade, e eu acho que a gente tem sempre que ficar contemplativo para quais sementes a gente semeia na comunicação, porque nós vamos colher aquilo que a gente semeia na nossa comunicação. Se eu semear, se eu plantar a semente da seriedade, o que eu vou colher é ausência de sorriso, constrangimento, um certo peso. Não quis dizer que eu não estou comprometido, que eu não estou determinado, que eu não respeito vocês, que eu não estou entregando o meu melhor. Olha só, eu falei de comprometimento, dedicação, respeito, entrega. E tudo isso são sementes tão boas que não tiram um sorriso. Então, eu estou convidando vocês para não levar os vídeos de vocês, para não levar a câmera tão a sério. Porque a seriedade, ela furta de nós essa leveza para aproveitar o momento. Eu estou comprometido aqui, eu estou determinado, eu estou respeitoso, só que eu não estou sério. E nem quero estar. Porque eu acho que quando eu levo a câmera a sério, de alguma forma eu sinto que eu estou em dívida com ela. De alguma forma isso daqui fica pesado. Só que como não é sério, aí eu permito sorrir, permito brincar, interagir com vocês. A Thaís me convidou para fazer uma pintura da minha versão do quadro dos girassóis. Olha, eu acho que eu vou fazer até no verso desse pano aqui. A gente está em quarentena, eu estou evitando visitar a minha avó, mas o dia que eu for lá, Thaís, eu vou fazer essa pintura. Se meu afilhado tiver, eu vou fazer com ele. E a Rafa disse que se considerava séria e deixou isso para trás. Atualmente me acho espontânea e muito responsável. Tá vendo, Rafa? A responsabilidade e a seriedade, elas podem se dissociar. A gente pode ser responsável sem ser sério. E um dos benefícios de a gente abrir mão da seriedade é a espontaneidade. Porque eu não posso ser espontâneo se eu preciso ser sério. E eu consigo ser sério. Eu consigo fazer essa live com seriedade. Só que o que eu sinto é que eu estou dentro de uma gaiola. Eu tenho limitado o meu pensamento. É até difícil eu estabelecer um raciocínio aqui sendo sério. Mas quando eu abro essa gaiola e entendo que eu não preciso levar isso daqui a sério, mas que eu preciso sim respeitar e caprichar o tempo todo, eu acho que isso daqui tem tudo a ver com capricho, que a gente falou nas outras aulas, e é basicamente isso. Alguém aqui tem alguma outra concepção do erro para a gente poder complementar esse entendimento? Eu gosto muito disso, né? Que ou eu não erro, ou eu aprendo, ou eu acerto. Eu acho que isso traz muitas possibilidades. Quem aqui, pessoal, tem muita gente chegando por agora.
Quem aqui ainda não está no grupo de estudo, que está no link da minha bio, entra lá, porque eu vou mandar para vocês o resumo de todas as aulas que já aconteceram até agora, inclusive a de hoje à noite. Todo dia eu sento no meu computador, pego o print de vocês, a galera está printando e comentando lá no print, nos stories, qual o maior insight, qual a maior reflexão, o que mais gostou na live, e eu pego isso tudo, complemento com o que eu mais gostei e estou trazendo um material extremamente personalizado para vocês acompanharem. Erro é tudo aquilo que não aprendemos nada, porque quando aprendemos, deixa de ser erro para ser aula. O xadrez, é muito triste a gente ver alguém... Olha só, como o erro não é uma opção, desde pequeno a gente aprende a negar o erro. A gente foge do erro. Errar falando um outro idioma, por exemplo, é considerado vergonhoso por muitos. Exato, Rafa, eu já fiz uma live sobre isso com uma professora que se chama Carla. Vinícius disse que erro é uma semente, concordo com ele. A Tami diz, ressignificar o erro logo que tomar consciência dele também é poupar de ficar carregando ele e pensando em algo ruim. A Tami disse, o que eu ia complementar aqui, e ela complementou muito bem, que para a gente ressignificar, ou seja, dar outro significado, a gente precisa tomar consciência. Só que como desde pequeno a sociedade nos ensina que o erro não é uma opção, a gente aprende a negar o erro, a gente aprende a fugir do erro, a fingir que não aconteceu, a se colocar na defensiva. E alguém que se coloca na defensiva se fecha para possibilidades, se fecha para o aprendizado. O grande problema do erro é quando a gente não reflete sobre ele. Aí sim a gente permanece naquele lugar, como o xadrez falou, a gente continua errando e isso é muito triste. Mas se a gente entende que o erro, no poema que eu trouxe para vocês, que está lá na palestra do TED, eu digo que o erro não é uma etiqueta, é apenas luz sobre o que pode ser diferente. Então, quando eu entendo que o meu erro não me determina, eu não me vinculo com ele. Porque é impressionante, quando a gente entra na defensiva por causa de um erro, a gente pega esse erro e quer defendê-lo, quer cuidar dele. A gente cuida dele a vida inteira, como a Tami falou, a gente carrega e ele pesa. É como se a gente pegasse a mochila que a gente carrega a vida inteira e fosse colocando os nossos erros, colocando as nossas decepções. Mas quando a gente reflete para ressignificar e olha para ele com presença, e às vezes recorre a uma terapia, recorre a alguma outra pessoa, recebe um carinho externo. Às vezes a gente não confia na gente e precisa de um carinho externo para alimentar essa autoconfiança. Quando isso acontece, a gente vê que nós somos todos maiores que os nossos erros. Inclusive esse é o nome da palestra que está lá no TED. Obrigado, Tami, super pontual a sua reflexão. Erro é aprendizado, no xadrez vence quem é o penúltimo, muito boa, não conhecia essa. Érica disse que todos os dias eu compartilhei conteúdo top. Gente, eu estou caprichando demais, tá filé os conteúdos que eu estou mandando lá. Eu morro de medo de gravar pelo medo de errar. Você está abrindo um novo horizonte. Isso que a gente vai fazer ao longo da jornada, Stephanie. A Rafa disse que já errou bastante guiando turistas estrangeiros, que me corrigiam e eu aprendi muito. Pessoas, Rafa, e nós vamos encontrar pessoas que elas têm outra concepção sobre o erro. Assim como eu disse que a sociedade nos ensinou que o erro não é uma opção, a mesma sociedade ensinou para elas que o erro não é uma opção. E se a gente não olha para cima, se a gente não olha para frente, é como se fosse o mito da caverna, né? Essas pessoas estão todas lá na caverna de que o erro não é uma opção. A gente viu a iluminação aqui fora, a gente viu todas as perspectivas de horizonte. Quando a gente precisar voltar para a caverna para se comunicar com aquelas pessoas, para chamar elas virem para cá, elas vão se opor. Elas vão falar, você está viajando, isso não faz sentido, você não pode gravar, porque você... Christian, você já tem tantos anos, você ainda tem tantos anos. Christian, você fez tal faculdade, você não pode falar de oratória. Christian, você não fez tal faculdade, você não pode falar sobre isso. Christian. São pessoas que têm essa concepção da caverna e nós vamos nos comunicar com ela. Se a gente entrar na defensiva, a gente não se conecta. A comunicação não violenta está aí para falar isso para nós. Arroz entrou aí, um beijinho, Arroz. Para você existe erro eterno?
algo que não pode mais fazer diferente? Então, Xadrez, assiste o meu TED, porque lá eu falei de crimes violentos, que não é o tópico da live, mas quando eu acredito que somos todos maiores que os nossos erros, eu acho que uma pessoa que ela recebe todas as condições para fazer diferente, eu ainda acredito, e quero acreditar por toda a minha vida, que a partir disso não existe um erro eterno, que a gente consegue escrever uma nova história diante de uma folha em branco. Errar é humano, e quando vemos o motivo do erro e vemos corrigir, ele torna um aprendizado. No teatro, só de eu ler teatro aqui eu já sorrio, quando erramos e pedimos desculpa, os diretores não aceitam a desculpa como defensiva e nos incentivam a acertar. Liz, você me deu a deixa perfeita para eu trazer um outro complemento antes de eu divulgar a surpresa que eu tenho para vocês aqui hoje. Vou só trazer o que o Rômulo está falando aqui, que eu já conversei sobre isso com ele e falo disso do teatro. Tênis, quem ganha é o atleta que erra menos. O erro é inevitável no tênis. Assim, se apegar ao erro faz com que você seja derrotado no jogo. O Rômulo é um atleta semiprofissional ou profissional de tênis, não sei. Ele joga muito. E ele estava dizendo que um tênis, eu não lembro aqui agora, mas sei lá, ele tem 100 partidas, ele tem 100 rounds, 100, não sei se chama 7, tem 100 vezes que a bola tem que cair para saber quem ganhou. E ele falou que às vezes você está ganhando de 40-0. Se você cometer um erro e se apegar a esse erro, pegar para cuidar dele, fazer ele minar e nutrir esse erro, você perde o jogo. A outra pessoa consegue te virar. E aí ele falou do Federer, que é uma das referências aí do tênis, e que o cara erra no jogo. A diferença é que ele não abraça esse erro. Ele erra, entende que aquilo é pontual e continua a partida dele. A Rafa disse que morria de medo de falar errado porque sempre foi rigorosa consigo. Hoje fala sem medo de ser feliz e adora quando corrige. Muito melhor falar e conseguir se comunicar do que não falar e deixar de aprender. Perfeito. Vamos aqui voltar para o que a Liz falou e aí eu falo para vocês da surpresa. No teatro, quando a gente erra e pede desculpa, o diretor não aceita a desculpa como defensiva e nos incentiva a aceitar. Olha só, Liz, faz muitos anos que eu reflito sobre a questão da culpa e do erro. Da culpa, do erro e da responsabilidade. Eu sou mediador de conflitos judiciais pelo Tribunal de Justiça aqui de Minas e a gente vê muita situação em que as pessoas elas têm muita dificuldade de olhar para o horizonte e ir desapegando desse erro. Por quê? Porque a nossa sociedade ela ainda fala a língua da culpa. Então todo mundo carrega essa existência da culpa, do pecado. E o problema é que o culpado, diante dessa construção social, é alguém que merece sofrer. E aí, se alguém merece sofrer, a gente precisa ponderar quanto e como e por quanto tempo essa pessoa precisa sofrer. Quando a gente pensa nessa culpa e a gente se culpa pelo nosso erro, a gente tem que sofrer e é sofrendo que a gente vai aprender. Eu tenho uma outra perspectiva. Eu não gosto de pensar em culpa. Eu penso em responsabilidade. Porque a culpa, ela me faz olhar para o passado. Ela faz eu olhar para isso e eu ficar remoendo o resto da vida que eu não soube pintar o Van Gogh. Vamos supor que a missão da minha vida seja pintar o Van Gogh. Se eu carregar essa culpa para o resto da vida, eu posso até alcançar esse sonho, mas não vai ser leve. Agora, se eu entendo que eu sou responsável, já que é o meu sonho, por pintar um Van Gogh diferente, eu vou olhar para isso, entender que isso aconteceu em algum momento, mas que isso não me representa. Ao contrário da culpa que faz a gente olhar para o passado, a responsabilidade faz a gente olhar para o presente e para o futuro. Então, como culpado, eu tenho que sofrer, e muito, porque isso daqui ficou completamente diferente. Não sei se vocês conhecem a obra, eu vou colocar no material complementar a foto do pano e a foto da obra para vocês verem o quanto isso aqui está errado. Só que isso não me determina. Então, se eu tenho o sonho de pintar isso daqui com riqueza de detalhes e total fidelidade à obra original, eu tenho certa responsabilidade. Responsabilidade de buscar por obras de arte, responsabilidade de estudar as referências desse autor, responsabilidade de estudar sobre design. E aí, Liz, quando a gente sai dessa perspectiva da culpa, porque o que é um pedido de desculpas? Eu sempre recomendo, gente, que nos vídeos que vocês façam, nas lives, nas palestras,
que vocês fiquem contemplativos quanto ao que representa um pedido de desculpa. Desculpa, desconsidere a culpa, tenho culpa. O problema da culpa é que ela, olhando para o passado, ela não reconhece o que tem no presente e nem admira o que vem pelo futuro. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que eu vou daqui até o salão de convenções da minha cidade para dar uma palestra lá. E aí, com 1 hora de antecedência, eu chamei o meu Uber para ele me buscar em casa e me levar até lá, em um trajeto de 15 minutos. Só que saindo de casa, como o Antônio falou, eu vi que a minha moita estava muito desarrumada. E aí eu quis dar um trato nessa moita e atrasei com o Uber. Eu chego dentro do carro e falo, moço, desculpa, viu? Atrasei. Entro no carro e a gente segue viagem. O engraçado da desculpa é que ela desconsidera o ato genuíno do outro, a generosidade do outro, em qualquer sentido. Nesse sentido específico que eu estou falando do Uber, o cara me esperou durante 15 minutos. E aí a gente, pensando em nos livrar do manto da culpa, eu não quero essa culpa mais, a gente pede desculpa. E quanto ao ato generoso dele me esperar? Então eu substituí e venho substituindo, porque isso é uma construção, eu venho substituindo o pedido de desculpa pela consideração da generosidade do outro, da outra. Uber, obrigado por me esperar 15 minutos. Você foi muito carinhoso. Obrigado por esperar 15 minutos. Essa palestra é muito importante para mim. Vê como muda completamente? Comunicação é muito disso, gente. A comunicação é interessante o quanto ela é sistêmica. Não tem como você melhorar com a câmera e não melhorar com as suas relações sociais, com o seu convívio familiar, com o seu convívio social, porque a gente começa a refletir qual o impacto que tem o que a gente fala e o modo como a gente fala perante as relações que a gente vivencia. Então eu comecei a pensar que ninguém erra porque quer. Se a pessoa ainda quer errar, ela está errada, ela não queria errar, ela quer uma outra coisa. No final do dia, todo mundo quer se sentir bem. E às vezes, por alguma discrepância cognitiva, por alguma falha de criação, de cultura, ela acha que o bem-estar dela está desvinculado com o bem-estar comum, com o bem-estar social. Tendo em vista que eu acho que uma coisa está associada à outra, porque estamos todos conectados, eu acho que essa pessoa que ela erra com convicção, ela tem uma convicção estruturada sobre a areia, não é sobre algo sólido, sabe? Então é esse o meu entendimento, que quando a gente fala de responsabilidade, a coisa muda. Vou ler os comentários aqui e dizer para vocês a surpresa que eu preparei hoje. Tinha parado no comentário da Thaís, a Carol disse que ficar remoendo a culpa não resolve o rolê. O mais difícil escolher um caminho não é a escolha, mas a permanência nele. Verdade. Então o certo seria agradecer pela boa vontade? Isso, Crossfire. A gente tem vários sentimentos que a gente pode reconhecer, né? Observe qual é o genuíno em você e agradeça por ele. Você pode dar o nome de carinho, boa vontade, comprometimento, respeito, qualquer um. Boa noite, Álvaro Semaia, seja bem-vindo. Legal isso porque torna o clima mais leve. Clima. A gente tem que pensar no clima que a gente constrói para as comunicações. Se a gente vem arrogante, se a gente vem entendendo que o erro não é uma possibilidade, se a gente vai só distanciando de quem a gente se comunica. Mas se a gente vem, olha que legal, fico feliz por isso. Se a gente vem entendendo que a gente está aqui para formar um clima melhor, coisas boas acontecem. Estava esperando só o Álvaro Semaia chegar para eu divulgar o presente que eu tenho para vocês. O negócio é o seguinte, eu tenho visto o comprometimento que vocês estão nessa caminhada e ontem eu trouxe para vocês aquela curva que representa o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito faz com que no início de uma caminhada, quando a gente adquire um certo conhecimento, a gente se sinta um gênio. Nossa, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu estou pronta para isso. Eu não sei em qual fase você está perante aquele gráfico, mas eu quero antecipar uma coisa. De acordo com a caminhada, quando você começa a conceber, a conhecer mais, a adquirir mais experiência, o nosso nível de autoconfiança ele vai caindo, porque a gente começa a ficar consciente do quanto a gente não sabe sobre aquilo. Como eu disse antes, a pessoa pode parar lá em cima, na curva do eu sou um gênio e morrer ali, o que é muito triste, porque é aquela pessoa que não vivencia tudo na sua plenitude e nas possibilidades. Quem continua buscando por esse conhecimento, por essa confiança,
vai descendo naquele gráfico na descida da desilusão. A gente começa a ver, nossa, é tanta coisa que eu não sabia, nossa, tem isso daqui, meu Deus, eu vi uma palestra, o cara falou de uma coisa, incompetência consciente, a gente falou disso ontem. E aí a gente chega num lugar que é o vale da desilusão. É onde a gente já tem um conhecimento muito maior do que quando a gente começou, mas a nossa confiança ela está mais baixa do que quando a gente começou. A gente fica se questionando se a gente é bom mesmo, questionando se a gente dá conta de tudo isso. Então, pensando nessa realidade, eu vou dar um treinamento para vocês no domingo. Domingo agora é dia 21, né, de fevereiro. No dia 21 de fevereiro, a gente tem um encontro marcado, é a imersão câmera, mensagem, protagonismo e impacto. Vai ser um curso de 3 horas que eu vou dar para vocês. E esse curso vai começar às 14 horas e terminar às 17 horas. Eu preparei uma jornada para a gente entender, conhecer e como transmitir a nossa mensagem. Formas de a gente passar isso para as pessoas. Mãe, muito obrigado. Eu não sei se eu falei fevereiro, falei o dia errado. Dia 21 de janeiro. Obrigado, vocês estão muito atentas. E aí, gente, dia 24 de janeiro a gente vai falar da mensagem, vai falar do protagonismo e vai falar do impacto. Improviso, como traçar a mensagem, tem a ver com a síndrome do impostor. Esse gráfico ele tem é quase um outro nome. Eu acho que é um estudo aprofundado da síndrome do impostor, Vinícius. Ele está no material que eu dei ontem. Então, domingo, dia 24 de janeiro, a gente tem esse encontro. Eu já vou falar o valor para vocês. Vão me dizendo aí quanto vocês acham que pode custar um curso que a gente vai passar 3 horas imersos, juntos, passando por essa trilha estruturada para que você identifique, protagonize e impacte com a sua mensagem. Além desse encontro, no domingo, a gente vai ter uma aula bônus na segunda, um grupo VIP só para quem entrar nesse domingo. Vai ser às 8 horas da manhã, a gente vai passar 1 hora junto na segunda, às 8 da manhã. E na terça, a gente vai passar 1 hora juntos também, às 8 da manhã. Então, na verdade, são 5 horas de curso, 3 no domingo, 1 na segunda e 1 na terça. Caso você não possa comparecer presencialmente, esse curso vai ficar gravado. Então, quando você adquirir o curso, você ganha o acesso ao domingo, à segunda e à terça e as respectivas gravações que vão ficar com acesso vitalício dentro da plataforma. Assim que você adquirir o curso, você vai ter acesso também a um link para você entrar num grupo de WhatsApp, Os Mensageiros, para a gente trocar algumas ideias, mandar os avisos desse curso. É muito importante que você entre nesse grupo de WhatsApp que vai estar dentro da plataforma. Eu vou mandar o meu e-book, Protagonize a Sua Mensagem, de forma gratuita para essa galera. E, inclusive, quem adquirir essa imersão que eu vou dar domingo, vai ganhar um desconto especial e exclusivo para um curso que eu vou disponibilizar na terça-feira que vem. No dia que terminar a jornada gratuita e que a gente traçar todo esse caminho, eu vou mostrar o que vem pela frente e uma maneira de você adquirir o meu acompanhamento para que você possa lidar com os desafios que eu vou trazer em um contexto de muito carinho, muita amorosidade que vocês estão vendo aqui. Eu não gosto daquela ideia de empurrar na piscina para a pessoa aprender a nadar. Eu não aprendi assim e não me identifico com isso. Então, se você não se identifica e quer ter um professor que vai olhar por você e com você, a gente vai conversar sobre essa oportunidade da terça-feira, mas já antecipando, quem garantir a vaga na imersão Câmera, Protagonismo, Impacto, vai ganhar desconto para esse curso e esse desconto paga o curso de domingo. Esse curso eu poderia facilmente, perante 5 horas, cobrar uns R$ 397 aí. Só que é o seguinte, eu disse que era um presente. Se eu der esse presente de graça, a gente sabe que o nível de comprometimento das pessoas perante algo que elas não investem dinheiro, ele é diferente. Então, eu busquei por um valor que trouxesse esse comprometimento, que fizessem com que vocês tomassem um banho no domingo, passassem perfume, sentassem, abrissem o computador ou o celular e o caderno com as canetas para passar essas 3 horas comigo. Para você ter acesso à imersão Câmera, Protagonismo e Impacto no domingo, dia 24 de janeiro, para ter acesso a 1 hora de encontro VIP na segunda às 8 horas da manhã e para ter acesso a outra hora de encontro VIP na terça, 8 horas da manhã, mais o grupo de WhatsApp, mais o e-book, o valor é
R$ 27,97. Cogita, pensa, faz suas contas se vale a pena investir praticamente R$ 30 para você passar uma tarde comigo e com você mesmo e com outras pessoas que estão traçando essa caminhada. Pense nesse vale da desilusão, se você está ou pode ser que venha a estar nele daqui a um tempo, se você quer antecipar, ter acesso a técnicas de comunicação corporal, de improviso, de mensagem e produção de vídeo. Se faz sentido para você, eu vou colocar agora um link na minha bio, assim que eu sair da live. Esse link vai te transmitir para uma página que vai ter isso explicado tudo direitinho por texto e você garante a sua vaga. Lembra de assim que você entrar, você se inscrever no grupo de WhatsApp. Hoje mesmo eu já vou mandar mensagens lá. Carol, R$ 30, velho. É um preço que eu acho extremamente justo para a gente passar esse tempo e um preço que vai te fazer não assistir Faustão, não combinar algo porque você tem um compromisso. Christian, vamos na cachoeira domingo? Não, domingo não, porque eu tenho uma imersão para participar com pessoas que querem falar para a câmera. Ah, virou blogueiro? É aquela questão, a gente vai conversar disso. Sim, virei. Eu quero produzir conteúdo, eu quero ser um infoprodutor, alguém que produz informação, que produz um infoproduto. R$ 29,97 a imersão, vai acontecer domingo agora, dia 24 de janeiro, encontro bônus segunda 8 horas da manhã, terça 8 horas da manhã. Christian, eu não vou poder estar em algum desses momentos, vai ficar gravado e disponível para vocês na plataforma. Eu vou pedir licença então, gente, para eu ir para a minha bio agora, eu vou encerrar essa live, eu vou entrar nesse grupo e aí a gente vai conversar lá dentro. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda no privado. É uma plataforma muito séria que se chama Eduz. Dentro dessa plataforma a gente vai ter acesso a essa aula, vai ter acesso ao e-book e vai ter acesso ao resumo de todas as aulas que estão acontecendo aqui. Como eu disse, qualquer dúvida é só falar comigo. Eu vou ficar acordado até bem tarde fazendo o resumo de hoje e fico feliz por isso. E os links, como a Érica falou aqui, eles já estão no grupo de estudo. Então é só entrar no grupo de estudo e garantir a sua vaga. Quem for entrando, gente, printa o link e manda nos seus stories e me marca para eu ver esse movimento, para eu ver as nossas sementes, os nossos girassóis florindo. Conforme os alunos forem pagando, vai entrando no grupo especial. Igual a Érica falou, assim que você pagar e garantir a sua vaga, você vai ter acesso, vai aparecer o link para você entrar. Se você não entrar, ele vai estar lá dentro da plataforma. Vai ter um lugar para você entrar no grupo de WhatsApp. Garanta, vem comigo. As lives continuam acontecendo, viu, gente? Amanhã, quinta, sexta, sábado, inclusive domingo depois da imersão, a gente tem um encontro. Eu tenho toda uma ementa preparada para que tudo se complemente, tudo te ajude a passar por essa caminhada e eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado, gente. Hoje é a quinta live. Já completa 5 horas que a gente está junto, nem parece que é papinho de professor, mas se alguém me falasse que são 50 minutos, eu acreditaria, porque eu estou vivendo muita leveza aqui. Eu acredito que na comunicação, Rafa, começa às 14 horas da tarde no domingo, horário de Brasília, e vai até às 17 horas, horário de Brasília. Eu acredito que na comunicação, tudo aquilo, o que chega até vocês, é porque eu estou cultivando, semeando e permitindo transbordar em mim. É aí que chega em você. Eu acredito que se essa live está sendo leve para você, necessariamente ela tem que ser leve para mim. Eu acredito que se você confia nessa minha mensagem e nesse meu propósito, necessariamente eu tenho que confiar também, porque aí a gente transborda e alcança outra pessoa. A gente vai falar disso muito mais ao longo das lives, ao longo do curso. Qualquer dúvida, não dorme com essa dúvida, manda para cá que eu respondo. Vamos entrar no grupo. As vendas vão até sexta-feira, mas garante a sua vaga para você não perder nada que for compartilhado lá no grupo e a gente vai junto nessa. Um beijo, peço licença para alterar o link na bio lá. A gente se fala. Um beijo e bom descanso para todos e todas nós.